Olá, terceiro ano, tudo bem? Aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar da página 150 até a página 155. Vamos ler um texto bem legal. Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, tia Laís, o que é estatuto? Estatuto é um conjunto de leis ou regras. Estabelece os deveres e direitos das pessoas. Nesse caso, Estatuto da Criança e do Adolescente, estamos falando sobre as crianças e sobre os adolescentes. Estatuto é um conjunto de regras com valor de lei. Não se esqueçam. Vamos identificar as características desse texto? Esse texto é um texto jurídico que tem como função social assegurar direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, definindo as leis em mínimos detalhes. Observem o texto. Essa abreviatura significa artigo. Esse sinal gráfico significa parágrafo. Os algarismos romanos indicam numeração de determinado item. Vou ler para vocês o início desse texto, depois vocês vão continuar lendo. Estatuto da Criança e do Adolescente. Capítulo 4. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes. Agora vocês irão continuar a leitura desse texto. Observem que esse texto é um texto técnico. Agora que você já leu o texto, vamos ler as atividades. Número 1. Agora que você já leu o texto, leia novamente o título e responda: o que é um estatuto? Sua hipótese estava certa? Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é um estatuto? Estatuto é um conjunto de regras com valor de lei. Sua hipótese estava certa quando você leu a primeira vez esse título. O que você pensou? Estava certo? Número 2. O que estabelece o artigo 53 desse estatuto? Você vai voltar ao texto lá no artigo 53 e copiar. Eu li o artigo 53. Número 3. Copie no caderno a parte do artigo 53 que assegura o acesso à educação. Essa informação, essa resposta está no item 5. Artigo 53, item 5. Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência. Esse item do artigo 53 você vai copiar no caderno de língua portuguesa. Número 4. De acordo com o artigo 54, o Estado tem o dever de assegurar para as crianças e os adolescentes viagens e passeios. Falou sobre isso lá no Estatuto da Criança e do Adolescente? Ensino fundamental e médio obrigatórios e gratuitos? Sim. Atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência? Creche e pré-escola? Material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde? A ausência dos alunos na escola? Número 5. No Estatuto, há um artigo que determina que os filhos ou pupilos devem ser matriculados na escola. Pupilo significa criança ou adolescente, órfão, que possui um tutor, isto é, um responsável legal. Letra A. Qual artigo é esse? Voltem ao texto. Letra B. Quem deve fazer a matrícula? Essa resposta está lá no artigo que você leu para responder a letra A. Número 6. Com base no texto que você leu, marque um X nas características de um estatuto. O estatuto é escrito em versos e tem rimas?
Possui uma linguagem técnica? É uma narrativa semelhante ao conto de fadas? É organizado em artigos numerados? Estabelece regras a serem cumpridas? Assim como o texto jornalístico, sua função é informar o fato? A função social de um estatuto é assegurar direitos e deveres de determinado grupo. Os algarismos romanos indicam os incisos, que detalham o texto dos artigos. Número 7. Releia o artigo 58. Converse com o professor e os colegas e veja se todos conseguem entender o que esse artigo propõe. Você concorda com o que o artigo estabelece? Por quê? Vamos ler o artigo 58. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Esse artigo diz que a criança tem que ser valorizada e o professor deve buscar conhecer sua história, seus costumes, sua realidade. Isso que o artigo 58 está dizendo. Agora, nós vamos para a página 154. Substantivo masculino e substantivo feminino. Observem essa frase. A chave é rosa. Chave é o substantivo dessa frase. Para saber se o substantivo é um substantivo masculino ou feminino, devemos olhar o artigo que está acompanhando o substantivo. A chave é rosa. A é o artigo que acompanha o substantivo chave. A é um artigo feminino. Isso significa que o substantivo chave é um substantivo feminino, porque ele está acompanhado de um artigo feminino. Mais um exemplo. O caderno caiu no chão. Caderno é o substantivo. Como saber se esse substantivo está no feminino ou no masculino? Eu observo o artigo que está acompanhando esse substantivo. O artigo que está acompanhando esse substantivo é o ou. O é o artigo masculino. Então, portanto, caderno é um substantivo masculino. Antes de substantivos femininos, usamos os artigos a, as, uma, umas. Antes dos substantivos masculinos, usamos os artigos o, os, uns. Não se esqueçam. Agora vamos ler lá na página 154. Observe estes exemplos. A caneta, o lápis. Os substantivos podem ser masculinos ou femininos. Caneta é um substantivo feminino. Antes de substantivos femininos, usamos os artigos a, as, uma, umas. Lápis é um substantivo masculino. Antes de substantivos masculinos, usamos os artigos o, os, uns. Não se esqueçam disso. Número 1. Releia os incisos 1 e 2 do artigo 54 do Estatuto. Encontre neles 2 substantivos masculinos e 2 substantivos femininos. Letra A. Substantivos masculinos. Letra B. Substantivos femininos. Volte lá no Estatuto. Número 2. Leia abaixo alguns substantivos masculinos e seus correspondentes femininos. Complete os casos que estão faltando. Primo, prima. Ator, atriz. Autor, autora. Boi, vaca. Agora você vai continuar. Página 155, número 3.
Faça um X na frase que apresenta o substantivo jovem no feminino. O jovem chegou atrasado. A jovem chegou atrasada. Marque um X na frase que apresenta o substantivo jovem no feminino. Qual dessas frases apresenta o substantivo jovem no feminino? O jovem chegou atrasado ou a jovem chegou atrasada? A jovem chegou atrasada. O que você observou para dar essa resposta? Observamos o artigo que está acompanhando o substantivo jovem. O artigo é a. O artigo feminino, então significa que o substantivo é feminino. E também podemos observar o adjetivo. Atrasada está no feminino. Esse adjetivo está no feminino. Na outra frase está no masculino, atrasado. Então, nós observamos o artigo que acompanha o substantivo e também o adjetivo dessa frase. E percebemos que a frase que está no feminino é a segunda frase. A jovem chegou atrasada. Número 4. Use as palavras abaixo para formar pares. Veja o exemplo. Madrinha, órfã, amiga, ovelha, irmã, amazona. Carneiro, ovelha. Padrinho, madrinha. Amigo, amiga. Agora continue. Agora complete as frases com os pares de substantivos acima. Cada substantivo deve ser usado apenas uma vez. O e a produzem lã. O carneiro e a ovelha produzem lã. Letra B. Minha madrinha e meu padrinho chegaram ontem de viagem. Continuem fazendo essa atividade. Terceiro ano, essa é a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.